Bom dia! Vamos então hoje falar sobre arquitetura colonial brasileira. A primeira aula da nossa minissérie sobre arquitetura brasileira. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura colonial. Estou aqui gravando, de manhã bem cedinho para postar logo no feed para vocês poderem ir acompanhando. Vamos começar então falando sobre a arquitetura colonial brasileira. Vamos lá. Aqui é o nosso slide de abertura. Lembrando que ontem a gente fez, na nossa live, fizemos uma visão geral, da arquitetura, da história da arquitetura no mundo, chegando até a arquitetura brasileira e chegando, inclusive, na arquitetura e urbanismo contemporâneos, onde a gente fala que a cidade se modificou muito com o impacto das novas tecnologias. Hoje a gente fala que a gente tem uma cidade física, mas flutuando acima da nossa cidade física, nós temos a cybercidade. Ou seja, eu estou aqui conversando com vocês numa sala de aula remota, não uma sala de aula física. Então, nós temos esses dois mundos. Nós finalizamos mostrando que o conceito de cidade está muito diferente do que ele foi definido por vários historiadores, por vários teóricos. E aqui a gente vai falar, então, a partir do período colonial brasileiro, como é que essas cidades se configuraram e a partir dessa compreensão dessa cidade com nova configuração, a gente vai entender que nessa época, em 1500, quando o Brasil é colonizado, é bom a gente lembrar que claro, já havia o território, entretanto, ele tinha outras pessoas, outros povos habitavam o Brasil, mas a partir de 1500 os portugueses chegam no litoral brasileiro e vão então transformar esse país numa colônia portuguesa. Esse período então compreende de 1500 até a independência do Brasil em 1822. A influência portuguesa é muito forte em tantas áreas, inclusive na área de arquitetura e na área de urbanismo. A gente vai entender como é que isso acontece. Claro que o modelo, das cidades vai ser inspirado na arquitetura portuguesa e é a partir dela que a gente começa a ver a configuração das edificações. Primeiro, a gente tem que entender que o poder vinha também dos religiosos. Por isso, o dinheiro dos religiosos começou, então, a configurar a arquitetura colonial brasileira. Através de quê? Através das edificações religiosas, das igrejas e dos conventos. Lembrando que ao lado das igrejas sempre havia um convento, porque era onde moravam os padres, onde moravam as freiras, mas a configuração é muito interessante, porque sempre vai haver o pátio central. Isso é muito comum, principalmente aqui em Salvador, que vocês vão em cada igreja, ela tem o seu convento e o convento possui esse pátio central. Por quê? Porque, claro, isso é uma identificação a partir da cultura de que os religiosos eles buscavam privacidade. Então, eles tinham esse sigilo, eles precisavam ficar enclausurados e por isso eles tinham esse pátio interno, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, essa é uma configuração muito comum, na arquitetura brasileira colonial. Nós vamos encontrar em diversas edificações, principalmente nas edificações religiosas. A nossa cidade de Salvador, ela é muito privilegiada em relação a essas construções. Aqui a gente está vendo que é considerada, uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, que é o convento e a igreja de São Francisco, que fica no Pelourinho. E eles vão
mostrar a gente pelas fachadas e pela própria planta baixa, a gente vai de novo ter esse pátio central, só que esse conjunto é um conjunto robusto, ele tem uma igreja principal, uma capela menor e ele tem um convento também muito grande. Então, é só a gente chegar ali no Pelourinho, quem for daqui, né? A gente tem pessoas de fora também, então quem for daqui é só ir lá e verificar essa configuração, a configuração da igreja com 2 torres, uma capela menor e um convento com o pátio central. Essa é a configuração padrão das edificações religiosas brasileiras na época do período colonial. E aí a gente se pergunta qual o estilo que foi implantado, porque toda arquitetura ela tem um estilo. Esse estilo, na verdade, vai ser uma mistura, né, do estilo português, mas construído com mão de obra brasileira. Essa mão de obra, basicamente escrava e indígena, ela vai trazer uma nova configuração, com menos sofisticação, com baixa qualidade técnica, mas que vai evoluindo ao longo do tempo. Como eu já falei com vocês na primeira aula, o grande impacto da arquitetura é justamente o renascimento. É a arquitetura renascentista que vai chegar no Brasil, nesse momento e que vai configurar a arquitetura e urbanismo brasileiros dessa época, na época colonial. É muito importante quando a gente fala que a arquitetura colonial, ela só aparece nas colônias. Não está correto chegarmos na Europa e identificarmos, por exemplo, Lisboa, que tem uma arquitetura muito parecida com a nossa, porque é a arquitetura ancestral brasileira, né? Ela antecede a arquitetura brasileira, mas a gente não pode falar de arquitetura colonial. Ali é uma arquitetura portuguesa renascentista e no Brasil a gente tem essa reinterpretação da arquitetura renascentista portuguesa que vai configurar a nossa arquitetura colonial brasileira. Como nós fomos, né, Salvador foi a primeira capital, né, da América Portuguesa, então houve muito investimento, a gente pode conferir, né, na enormidade que é o nosso patrimônio histórico no Pelourinho, que é configurado com todas as edificações no mesmo estilo. Ela é considerada e é patrimônio cultural da humanidade também. Nessa época, as construções empregavam muito a mão de obra escrava e também é o retrato de uma época onde os pelourinhos estavam distribuídos pela cidade. O que eram os pelourinhos? Pelourinhos eram locais onde os escravos recebiam seus castigos. Era normalmente um poste onde o escravo era amarrado e depois ele era chicoteado. A partir esse pelourinho maior que ficava exatamente na região que a gente conhece hoje como o próprio nome do Pelourinho, é que se deu essa nomenclatura dessa região do centro histórico de Salvador ou do centro antigo de Salvador. Nesse centro antigo de Salvador nós temos excelentes exemplos, né? E que foram mantidos e que foram deixados como memória da nossa cidade, um casario muito colorido. Então há uma grande preocupação, inclusive do IFAM, de procurar reproduzir a mesma cor original das edificações. E eu marquei aqui para vocês verem uma solução técnica muito interessante, que é a proteção das paredes viradas para o sul-sudeste, que é a região que a gente recebe mais chuva, e que ela é protegida pela própria telha cerâmica. Vamos falar um pouco à frente sobre telhado, mas a preponderância, e a gente pode ver no Pelourinho, é de telhado cerâmico, a maioria de 2 águas. Por quê?
porque as casas são geminadas. Lembram do que é a casa geminada? Uma casa colada com a outra. Quando ela não é colada com a outra, quando ela deixa uma fachada exposta às intempéries, então naquela época eles protegiam com a própria telha, fazendo uma parede. Continuo dizendo, são essas coisas, são essas características bem específicas que vão acabar influenciando um pouco a nossa arquitetura. Observem que no Centro Histórico de Ouro Preto, que também é um excelente exemplo da arquitetura colonial brasileira, nós não temos vegetação. Então, para vocês entenderem as praças secas. Praça seca é a praça onde você não tem vegetação. Na época colonial, as praças eram secas e também na Idade Média. Nós não tivemos Idade Média, estão lembrando? Na Idade Média da Europa, as cidades, as praças são até hoje secas. Não existe vegetação. Não havia uma valorização da vegetação como emprestando qualidade aos espaços públicos, né? Então, a gente vai ver aí um excelente exemplo. Em Salvador foram feitas algumas reformas e algumas praças nossas, elas já possuem uma vegetação de proteção, como vocês estão vendo aqui. Aqui é o terreiro de Jesus, aqui é a Praça da Sé, ao lado do Terreiro de Jesus, e a gente vê a implantação, foi uma obra feita, uma requalificação feita pelo arquiteto Assis Reis, onde ele implantou uma vegetação para poder dar mais qualidade. Ele implantou também um chafariz, que de vez em quando funciona, de vez em quando não funciona, que a gente vê hoje lá na Praça da Sé. Então, essa também, e depois percebemos que as praças, elas são retangulares. Observem, a Praça da Sé é retangular, o Terreiro de Jesus também é retangular, né? Então, vamos ver aqui outra imagem para a gente entender bem na prática, né? Eu gosto de trazer para vocês bem na prática. Aqui é Diamantina, onde a gente também vê o calçamento, que é típico do período colonial, né? O calçamento feito de pedras e seixos. Também não há a presença de árvores. Mas observem que a igreja, ela já é de uma outra fase, uma fase anterior, onde ela só possui uma torre. Observe que existem igrejas com 2 torres e igreja com apenas uma torre. É uma variação do estilo da arquitetura colonial brasileira. Então, a gente tem alguns estilos que vão aparecer diferentes em cada cidade. Afinal, o Brasil é um país continental e naquela época não havia essa interlocução cultural que pudesse padronizar esse estilo de arquitetura. Já em São Luís, a gente percebe as fachadas todas revestidas de azulejo português. É um outro partido arquitetônico, é uma outra conformação arquitetônica, mas também muito característica da arquitetura colonial brasileira. Vamos ver outros exemplos. Eu estou trazendo para vocês verem que não existe um exemplo só. Aqui a gente vê Goiás Velho, que é uma cidade de Goiás, claro, também. E olha como a igreja já é completamente diferente. Ela tem uma torre e uma torre central. Então, nós temos diversos... essa daí a gente pode perceber muito a influência do estilo gótico, né? Porque vocês vão ver lá em cima, prestem bem atenção ali em cima, vocês vão ver uma janela com arco gótico. Então, observem a quantidade de influência que a gente teve em cada parte do nosso território. Enfim, a arquitetura colonial, ela não é uma coisa monótona, ela tem muita variação e é bom a gente observar isso para a gente valorizar cada vez mais a nossa arquitetura colonial. Além das igrejas, observem que a gente também tem ruínas de palácios ou de grandes casas de senhores feudais de pedra, né? Feitas de pedra, dependendo onde ela estivesse, né? A gente vai encontrar ruínas de pedra e essas
ruínas que são mantidas e protegidas até hoje, são também um exemplo muito forte da nossa arquitetura colonial. Claro, essas edificações são inspiradas nos palácios, né? Nos palácios, nas grandes casas do interior da Europa, nas cidades medievais do interior da Europa, tudo inspirado, sempre há uma inspiração da arquitetura europeia, das diversas fases, né, da Idade Média, do Renascimento. A gente vai ver sempre essa influência da arquitetura europeia na arquitetura colonial brasileira. Uma coisa interessante da gente observar é que as cidades, elas eram sempre divididas, não é só Salvador, tá? Em cidade alta e cidade baixa. Por quê? Porque na cidade alta havia uma maior proteção, né? Naquela época se pensava sempre em proteção, porque fomos invadidos em diversas épocas, entre 1500 e 1800, a partir de 1800, quando há a independência do Brasil, já não há mais essa sequência de invasões. Então, as construções que ficavam nas cumeadas, na parte alta da cidade, elas eram mais protegidas e o centro administrativo dessas cidades se situava na cidade alta. Mas veja bem, as cidades, elas se comunicavam através dos portos. Então, os portos ficavam na cidade baixa e a cidade administrativa ficavam na cidade alta. Então, essa é uma conformação da cidade colonial que tem diversas características e eu estou trazendo para vocês as características mais marcantes. Aqui a gente vê de novo Matozinhos, que a gente vê a chegada da igreja, né? Com várias capelas no caminho, que vocês podem ver na imagem superior, e uma pessoa, um artista que foi marcante, muito marcante, na arquitetura colonial brasileira, que foi Aleijadinho, a foto dele está aí. Era um artesão que tinha problemas nas mãos, deformidade nas mãos, mas que nelas amarrava cinzel e martelo e fazia grandes esculturas em pedra-sabão. Pedra-sabão típica da região de Minas Gerais, é uma pedra um pouco mais mole e que se presta mais a fazer esse tipo de escultura. São marcos da arquitetura colonial brasileira que vocês estão vendo aí. Além disso, o que a gente vai ter de mais interessante? Observem, é só olhar a primeira aula que eu postei ontem, né? Falando sobre as evoluções técnicas da engenharia romana. E eu vou falar lá dos arcos e dos aquedutos. E nós temos, sim, um grande aqueduto com inspiração europeia. De novo, observem os arcos plenos. Arcos plenos são arcos romanos. Então, arcos plenos são os arcos romanos que foram inventados naquela época, né? Não aqui na arquitetura colonial brasileira, mas sim lá em Roma, na época do Império Romano. Eles foram inventados para quê? Para criar vãos maiores e para criar uma estrutura mais leve. Observem que esses arcos romanos, eles aparecem nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Acima desse arco da Lapa havia uma canalização, não ainda em tubo redondo, mas numa canalização quadrada que trazia água para o centro da cidade do Rio de Janeiro. E o interessante que a gente tem em toda a arquitetura colonial brasileira é o reaproveitamento desses sistemas, como eles apareciam naquela época, né? Que foi inaugurado em 1750 e cujo nome era Aqueduto da Carioca. Trazia água do rio, do mesmo nome, Rio Carioca, né? Por isso se fala Carioca no Rio de Janeiro. Trazia para o centro da cidade de novo. Como é que se distribuía a água nessa época? Pelas fontes, pelos chafarizes. Salvador tem inúmeros chafarizes, inclusive foi feita até uma dissertação de mestrado apenas sobre os chafarizes de Salvador, que andam meio escondidos e subvalorizados. É uma boa a gente fazer aí um roteiro, né?
Quem sabe a gente faz o roteiro dos chafarizes e fontes de Salvador. Seria uma ótima ideia que me deu agora e a gente gravar uma aula sobre isso, né? Tudo é bom a gente compartilhar, por isso que eu falo sempre de aula. E como é que era o sistema construtivo naquela época? A gente usava bloco cerâmico? Não. Então, se começou inicialmente, né? A arquitetura colonial vai utilizar as técnicas de taipa de pilão e pau a pique, que são aquelas estruturas de madeira. Elas são reticuladas e as pessoas misturavam o barro com um pouco de gesso que tinha no chão, ou um pouco de cimento, ou um pouco do barro mais rígido e jogava nessa estrutura, dando a aparência dessa edificação que está aí em cima. Depois, então, a gente começa a usar o adobe, que é a mesma massa, crua e depois cozida. Depois que se usa o adobe, se consegue fazer, então, as construções com 2 pavimentos, estrutura de madeira, não esqueçam, a madeira está sempre presente nessas edificações, fazendo a estrutura e também, como nós tínhamos uma oferta muito grande de madeira aqui, fazíamos então os telhados, as janelas, as portas, sempre de madeira local. Então a gente pode dizer também que era uma arquitetura vernacular. É uma arquitetura que usa materiais da própria região para fazer as suas edificações. Então, agora eu trago também para vocês um exemplo que nós temos aqui do nosso lado, da arquitetura colonial, que é o Castelo Garcia Dávila. Esse é um local de visita obrigatória que vocês precisam ir. Ele está muito bem cuidado. Eles fizeram a revitalização da capela, que está aí em branco, mas o resto da edificação foi deixado em ruína. A ruína, ela foi tratada, né? Foi limpa, foi higienizada, foi retirada as vegetações para não deformarem, né, a ruína, mas foi criada uma estrutura metálica. É interessante que um dos nossos alunos vai fazer uma banca, né, sobre um trapiche do centro da cidade, e eu pedi a ela então que fosse conhecer, porque essas ruínas estão muito bem mantidas. Interessante a gente ver também, né, a maquete que está lá, a maquete de como era esse casarão, de um senhor feudal, rico, né, o Conde Garcia Dávila, em Praia do Forte, que era dono de todas aquelas terras. Situado num morro, num lugar lindo, com uma visão maravilhosa, e foi feita então essa estrutura metálica para que a gente possa visitar as ruínas por dentro. É uma beleza, e essa revitalização é muito interessante. Por quê? Porque essa área pode ser utilizada também para eventos. Observem como essa ruína iluminada fica maravilhosa, né? A gente se sente meio que no interior da Europa, onde as cidades medievais, elas são mantidas dessa mesma forma, muito bem iluminadas, e é muito interessante você fazer essa visita, mas nós temos esse exemplar aqui no nosso litoral norte. Bom, vamos falar um pouquinho do telhado. O telhado começa com palha, né, como a gente viu naquela outra imagem, mas depois começam a surgir as telhas cerâmicas. Como eram feitas as telhas cerâmicas? No mesmo barro que é feito o adobe, eram feitas as telhas cerâmicas moldadas na perna. A nossa perna, a gente pode perceber que a coxa é mais larga em cima e mais afinada perto do joelho. O molde dessas telhas era feito nas pernas ou dos escravos ou dos trabalhadores do local. Então, também a gente pode considerar uma arquitetura vernacular. Ela é toda produzida no próprio canteiro de obras. No início, claro, essas telhas não recobriam todas as edificações, começaram sendo utilizadas apenas em edificações de pessoas com melhor poder aquisitivo, mas depois ela começa a se disseminar e toda a nossa arquitetura colonial
vai utilizar no final, já no início do século XIX, toda a nossa arquitetura colonial, ela já assimila essa tecnologia de cobertura. Vemos aqui uma coisa muito interessante, que é como criar os vãos internamente. Como é que a gente podia criar vãos maiores, né? E como cobrir esses vãos maiores. Então, aparecem as primeiras formações de tesouras de diversos modelos e um sistema que foi agora, por muitos arquitetos, muitos escritórios de arquitetura, recuperaram esse tipo de beiral, onde ele muda, né, a inclinação. Observem, isso fica belíssimo em qualquer edificação que vocês construam hoje. A gente chama popularmente aqui na Bahia de uma cachorrada, quando você vem com uma inclinação de telhado e quando chega em cima da parede ou da estrutura do perímetro, você vira e você muda a inclinação desse telhado. Isso é muito interessante, dá um movimento no telhado. A gente tem que aprender a fazer isso, tá? Porque o cliente vai ficar muito satisfeito, e quando você contar a história, que você sabe onde foi que surgiu esse sistema de mudança de inclinação no telha cerâmica, seu cliente vai ficar mais encantado ainda. Tá vendo como é importante, gente, a gente estudar essa arquitetura? É muitíssimo importante, é por isso que a gente está gravando essas aulas. E como eram as esquadrias? Vamos pensar aqui, gente, que as esquadrias eram realmente fechamentos, e fechamentos às vezes até duplos. Por quê? As ruas dessa época, da época colonial, não havia nenhum tipo de recolhimento de esgoto nem de água de chuva. Qual era o meio de transporte? Animais. Os animais defecavam nas ruas. Podemos imaginar, então, que as ruas não eram os ambientes mais agradavelmente, os ambientes mais higienizados. Não eram. Eram ambientes muito poluídos, inclusive sem higiene nenhuma. Depois vai se pensar numa canalização desse esgoto. Por isso, essas esquadrias têm um fechamento de vedação um fechamento bem cego mesmo, né? Não havia essa integração entre as casas, principalmente as casas de sobrado, com a rua, e por isso a gente vê esses inúmeros tipos de esquadria com vedação, onde a gente vê almofadas, que são esses detalhes em madeira, né? Aqui do lado direito, a última embaixo, ela é uma esquadria de almofada, e muxarabis, que são essas treliças inspiradas na arquitetura árabe. Lembram que eu falei para vocês ontem da arquitetura da Andaluzia, que é uma mistura da arquitetura árabe com a arquitetura europeia? A gente vai ver como inspiração da arquitetura árabe esses muxarabis, que são essas treliças. Observem que a gente tem muito o que aprender. E aqui eu vou trazer para vocês um elemento que eu acho das coisas mais bonitas que a gente tem em Salvador. Fica no Museu da Misericórdia, ao lado da Igreja da Misericórdia. Esse projeto foi de requalificação do arquiteto Paulo Ormindo, onde ele faz uma releitura de uma porta de almofadas, só que ele usa o vidro para fazer as almofadas da porta. Olhem como é importante, de novo, ressaltando, você fazer uma intervenção onde você vai apresentar uma solução dessa, né? Almofadas em vidro, inspiradas na arquitetura colonial brasileira. Isso é uma obra recente, feita recentemente, mas é uma reinterpretação com elementos contemporâneos da esquadria original da arquitetura colonial brasileira. Olha como é importante a gente ter essas referências. E aqui a gente vai ver, né, a questão das aberturas. O que é que a gente chama as aberturas? São essas janelas que vocês estão vendo aí, e são essas sacadas.
São dois elementos muito marcantes da arquitetura brasileira colonial e que a gente encontra à vontade lá no Pelourinho. A primeira coisa, no lado direito, que eu vou dizer a vocês, são as paredes. Eram muito grossas, paredes de 50 a 70 centímetros de espessura. E quando você fazia uma abertura, é claro que a janela e a porta não tinham essa espessura. Olha que interessante a criação desses dois bancos laterais, que a gente chama de conversadeira. Conversadeira ficava exatamente ao lado dessa janela. Então, por causa da espessura da parede, vocês estão vendo aí a espessura da parede, é feita uma abertura, mas é aproveitada a espessura da parede para fazer o que a gente chama de conversadeira. Então, quando vocês ouvirem falar de conversadeira, vocês já sabem onde foi que ela apareceu, né? Na arquitetura colonial brasileira. E aqui ao lado, do lado esquerdo, a gente vai ver a variação de gradis, a variação de esquadrias, que vão dar essa tipologia típica que a gente encontra fartamente no Pelourinho, que é, com certeza, a maior área de experiências da arquitetura colonial brasileira. E, por fim, a gente vai ver como eram feitas as ruas, né? As ruas eram feitas eram pavimentadas com pedras e seixos de rios, que são pedras arredondadas, mas no meio era colocado o que a gente chama de um lajeado. São pedras planas maiores para fazer então uma caminhabilidade no centro da rua. A gente não tinha calçada. Observem que as ruas não havia calçada nas ruas, não havia passeio nas ruas. As pessoas andavam pelo meio da rua mesmo e, eventualmente, passava um meio de transporte com tração animal e que não atingia o lajeado, porque as rodas vinham pela pavimentação de pedra e de seixo rolado, exatamente o lugar onde havia mais atrito. Observem a técnica. No lugar onde as rodas passavam, havia muito mais atrito, muito mais equilíbrio, né, para as carruagens, para as carroças, mas no centro era a passagem de pedestre. E eu acho isso tudo muito interessante, porque hoje a gente fala que as pessoas têm que passar pelo centro da rua e os meios de transporte, principalmente os individuais, eles têm que ir para a lateral das ruas. Esse é o desenho, por exemplo, da Ronda Zero, da expansão da Ronda Zero em Barcelona, que ela vai fazer exatamente esse desenho. A Ronda Zero, ela foi inaugurada, deve ter 5 a 6 anos, quando eu estive lá, estava em plena inauguração, e ela privilegia pessoas no centro da via, e ao lado, então, vai colocando hierarquicamente, do lado de pessoas aparece, se lembra aquela pirâmide invertida que eu botei para vocês na aula passada? Pessoas, depois transporte de bicicleta, depois meio de transporte de massa, trem, metrô, ônibus e por último carro individual. Vão lá procurar Ronda Zero Barcelona, muito interessante. Olha aí a origem que tá, né? Como eu disse a vocês, a arquitetura colonial, ela é arquitetura humanizada, feita para pessoas. A gente faz, durante o processo histórico, a gente vai abandonando esse conceito de cidade para pessoas e a gente passa para cidade para automóveis e agora a gente está fazendo a volta para a cidade para pessoas. É só a gente procurar os grandes teóricos do urbanismo, inclusive o filósofo Bauman, ele vai falar sobre isso também. A gente tem uma literatura extensa sobre isso e a gente também vai fazer, prometo, aulas sobre esses livros que são muito interessantes, ok? Fazer um círculo do livro, quem sabe, né? Todo mundo comprando o livro, todo mundo lendo o livro. E ao final, a conformação de uma cidade colonial, como a gente tem aqui no Pelourinho, é essa cidade que tem uma inspiração de quadrícula, uma inspiração
de ruas ortogonais, mas que vão se adaptando à nossa topografia, com a influência da arquitetura portuguesa muito forte, né? A gente vai ver nos casarios do Pelourinho e também fora do Pelourinho a gente vai encontrar ainda casarões que são tombados, principalmente depois a gente vai ver também muito no comércio, na Cidade Baixa. Aí é apenas a Cidade Alta, onde a gente está vendo a conformação dessas vias que também fazem cruzamento entre si, criando as quadras. Essas quadras com casas geminadas, coladas uma com a outra, com estilo de construção de adobe ou de taipa, e a gente vai ver também as coberturas com telha cerâmica com 2 águas. Então, essa é a conformação da cidade colonial brasileira e a gente vai ver o impacto que ela vai sofrer ao longo do tempo. A próxima aula, de acordo com o nosso roteirinho lá, é a arquitetura do ferro e a arquitetura militar. Uma arquitetura muito lúdica, muito interessante e que convive com a arquitetura colonial até o final da arquitetura colonial, e a gente ainda tem muitos exemplos interessantes, principalmente na nossa cidade de Salvador. Então, aqui a gente finaliza esse passeio pela arquitetura colonial brasileira e a gente fecha lembrando que para receber o certificado gratuito, vocês coloquem no comentário presente, tá? Vão lá preencher o formulário está na nossa bio. O formulário está dentro do nosso grupo de WhatsApp Certificados Arque a Mais. Quando vocês entrarem lá, vocês vão encontrar o link para o formulário. Se não encontrarem, é só pedir que eu vou fazer uma reportagem. Aliás, todo dia eu vou repostar esse link de formulário, porque ao final, no sábado e no domingo, eu vou fazer esse levantamento para poder emitir o certificado gratuito de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse passeio pela arquitetura colonial brasileira. E eu encontro vocês, então, na próxima aula, a aula sobre a arquitetura do ferro e a arquitetura militar no tempo colonial e, basicamente, focando aqui na nossa cidade. Tá bom? Obrigada a todos e vamos em frente.